Olá, amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, pois queremos a sua companhia, porque o Gente que Faz está só começando, né, Wilson? Só começando, tudo bem com você? Muito bom dia, obrigado pelo carinho, por estar sempre ligadinho aqui no Gente que Faz, todos os sábados, levando para você as informações na área de saúde, entretenimento, enfim, um programa diferenciado, porque nós sabemos que aí tem gente que faz. Vamos passar para vocês os convidados do programa de hoje. Já está aqui com a gente o Dr. René César Azzolini, ele é endocrinologista, um assunto, gente, muito importante, preocupante, né, que é o diabetes. Como controlar e tratar os diferentes tipos de diabetes, né, da doença, né, Wilson? Também a Gislaine Nunes Maciel, ela é fisioterapeuta e ela vem falar sobre a cinesiologia aplicada, a técnica resolutiva para dores e equilíbrio emocional. Principalmente, isso, né? Qualquer tipo de dor é tratado com a cinésio, né, então, Wilson? Inclusive dor de cabeça. Você que sofre de dor de cabeça crônica, super indico para vocês fazer esse tratamento da E ela é uma conhecedora, ela é professora universitária, doutora no assunto e vem contar para nós. Também está aqui o Tenente Langner, ele é faz parte do comando do 4º GB. O 4º GB é o 4º grupo de bombeiros de Cascavel. Ele veio falar das dicas essenciais para um fim de ano seguro em viagens e festas. Nossa, tudo importante. Você viu o que está acontecendo aí nas piscinas agora, essas coisas, então eles vão dar as explicações para É o tal negócio, né, gente? A gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, né? Só acontece com os outros, mas é bom ficar ligado, né? Isso aí. Também vai estar com a gente a Monique Reck de Souza, nutricionista, um assunto bem interessante também. Saiba como manter uma alimentação saudável no verão, né, Wilson? Muda muito essas coisas e às vezes as pessoas esquecem, exageram e acabam arrumando confusão de graça, né? Está aí, tem uma matéria super dessa que você fez lá no... Sim, o doutor Nauri Rodrigues ele explicando na Clínica Veterinária Saúde Animal sobre medicamentos, que às vezes as pessoas se enganam e acham que pode dar qualquer coisa para o pet e não é assim que funciona. É medicamento humano, é para humano, e medicamento de pet é para pet. Então ele vai explicar tudo isso para vocês. Então a partir de agora, pela TV aberta, pelas mídias sociais e pelo portal Tarobá, né? Portal Tarobá. E pelas mídias sociais está no ar o programa Gente que Faz. Não saia daí não, gostamos de sua companhia. Vamos lá então? Depois de algum tempo, recebemos de volta aqui o nosso amigo Dr. René César Azzolini. Dr. René é endocrinologista, puta que difícil falar isso, é endócrino, pronto. É endócrino, pronto, é mais fácil. E ele vem falar de diabetes, como controlar e tratar os diferentes tipos da doença. O Dr. René vem com a gente há muitos anos e ele vinha explicando lá na época que tinha que estar furando o dedo todo dia, isso e aquilo. Então ele trouxe aqui equipamentos e vai contar a história para nós. Mas primeiro vamos ver como ele está. Bom dia, tudo bem, Dr. René? Bom dia, Wilson. Eu estava vendo teu museu ali, metade daquele museu ali de câmeras, de filmadores, acho que eu já usei, né? Menos aquelas de rolo, viu? Puxa, menos a de rolo, mas o resto já usou tudo, já né? Usei. Muito bom. E aqui tem meu museu também, né? É prazer em ver e você trouxe o seu museu também. Então, assim, antes de você mostrar tudo isso aqui, continua o mesmo processo? As pessoas continuam tendo a diabetes, as pessoas continuam sofrendo com essa doença? Infelizmente, cada vez mais. A base tem dois tipos, né? O tipo 1, que é aquele que ele é autoimune. O organismo olha para a célula do pâncreas e resolve bater na célula do pâncreas e mata. E cria anticorpos que destroem. Esses são insulino-dependentes. A gente chama de tipo 1 quando é em criança e LADA quando pega em pessoas mais velhas, acima de 30 anos. Sim. Normalmente são pessoas, então, magras que têm um diabetes que evolui, então, necessariamente para o uso de insulina, que é o tratamento para esses pacientes. E o tipo 2 é ligado à obesidade. E a obesidade hoje, 56% da população brasileira está com sobrepeso. E se o cara engordou na barriga, é o caminho certo para entrar no diabetes. 56%? 56%. Bárbaro. Hoje, nós temos uma população de 14 milhões de diabetes, já chegando a 16 milhões de diabetes tipo 2 e tipo 1. Tipo 1 tem 100 mil diabéticos tipo 1, aqueles que precisam de insulina para viver, que tem esse diabetes autoimune. E tipo 2 é o que acontece. E essa semana eu ainda falei sobre pré-diabetes. É a mesma coisa. O que acontece? Você engorda, principalmente na barriga, isso cria uma resistência à ação da insulina. Digamos, você produz uma insulina para fazer o serviço. Você engorda,
Aí ele cria uma resistência, eu preciso de 2. Mais resistência, 3. Nossa. Chega numa hora, o pâncreas fala, olha, eu não aguento, não consigo. Mais. Se ele for geneticamente programado para não responder tão bem, ele vai entrar em falência. E aí, muitas vezes, você tem, ao contrário do que as pessoas pensam, muitos dos pacientes diabéticos, eles têm o quê? Tem insulina alta. Por quê? Porque tem uma alta resistência pela obesidade. Entendi. Então, são vários tipos. Tem aqueles que são insulino-dependentes, são aqueles que são insulino-resistentes, tem aqueles que vêm pela obesidade, quer dizer, ele fica tão grande o corpo que o pâncreas não dá conta dele, e tem aquele que vem porque o cara ficou velho e o pâncreas já ficou mais fraco, entendeu? E aí, em cima de cada um desses tipos, você vai... Na verdade, não são 2, 3, são mais de 50 tipos de diabetes que existem. Então, é uma doença que ela não tem uma cura, aquela história assim, a indústria não quer achar um remédio para curar o diabetes. Calma, tem tantos tipos que você não consegue uma cura, porque ele é poligênico, multifatorial. É muita coisa. Às vezes as pessoas soltam essa, né? Que nem no câncer, não querem fazer. Não é assim. Meu Deus não é assim. Eles acham que a coisa é tão simples, não né? é, não. Mas vamos lá, conta para mim. Você trouxe tudo isso aqui, está em suas mãos agora para você explicar para nós a evolução, então, principalmente de equipamentos. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de insulina. A insulina começou, então, aqui tem um frasquinho, não sei se ele vai conseguir dar foco. Esse frasquinho aqui é a mesma insulina que foi produzida em 1922 por Banting e Best. Ganharam o prêmio Nobel. 1922, é o mesmo? Isso, o mesmo. Quer dizer, a insulina rápida. Tá? Insulina rápida. Ela é clarinha, né? Aí depois eles criaram a insulina NPH, que ela é protamina, zinco com fator de Argedorm. Ela tem um pozinho branco que você tem que chacoalhar. Essas foram as evoluções das insulinas. Depois disso, criaram as insulinas de DNA recombinante, porque elas eram de porco e de boi. E daí eles começaram a fazer as insulinas humanas. Essas insulinas humanas, olha lá que legal. Tem aqui, tem em canetas. Essa é de ação lenta, que dura 24 horas. Essa daqui dura 36 horas. E essa daqui é ultra rápida. Ultra rápida. Você sabia que o Brasil distribui essas insulinas de graça para a população e nem os Estados Unidos têm isso? Nossa, a gente está bem na foto. Não é brincadeira, então, não, hein? Falando de um pouco da evolução da insulina, eu vou falar agora da monitorização. Sim. Então, monitorização antes, quando eu comecei há 30 anos, eram tiras, reagentes de glicose, que você comparava a cor delas. Olha ali, ó. Você botava o sangue e você usava uma escala de cores. Sim. Depois foram aparelhinhos de medir glicose. Aparelhinhos de medir glicose. Aí os lancetadores, que aqui você tem um negocinho para você encostar no dedo e fazer o furinho. Depois disso surgiu, esse daqui é o Guardian. Tudo bem que ele está... ele está meio... Ele já está meio... Isso aqui, a gente foi pioneiro disso. Usados. Esse daqui, a gente usava ele para medir a glicose e ficava um sensor na pele e esse cabo, e tinha que colocar o conjunto dentro de um saquinho plástico para tomar banho. Durava 3, 4 dias. Sim. Aí surgiram os sensores. Olha só, essas são as teteinhas de hoje. Sensores. E agora vão sair mais sensores, vão ser liberados agora pela Anvisa. Este sensor aqui, ó, já é o 2, ele atua ligado com o celular. Você passa o celular sobre o sensor, que está aqui no braço. Sim. Então, você está com o sensor grudado aqui no braço, passa aqui, ele lê. E depois disso, você está com o celular até 6 metros de distância e ele continua lendo. É muito prático, é muito prático. Então, depois disso, evolução. O mesmo tipo de sensor começou a contar com um transmissor. Tem o sensor e o transmissor. Aqui, ó, eu coloco o sensor, eu grudo o sensor na pele. Sim. Esse daqui é com fio de ouro. Sim. Caramba! Ouro, né? E ele conecta com isso aqui. Certo. E aí ele começou a fazer o quê? Este sensor aqui, que eu carrego aqui, tem um carregador, um sensor.
ele já conversa com as bombas de infusão de insulina. Essa daqui era mais antiga. Puxa essa era mais antiga. Essa ainda também antiga. Está faltando a versão terceira e depois a última geração, que é o pâncreas híbrido. O que ele faz? Isso lê. Aqui, de dentro disso, sai a insulina. De dentro. Aí ele lê e já... Ele infunde a insulina por esse caninho, que vai entrar no corpo da pessoa através disso aqui, que vai ficar grudado, normalmente aqui na barriga. Sim. Se precisa tomar banho, eu tenho a tampinha que eu desconecto, e ele fica com a bomba conectada no corpo e o sensor conectado do lado, esse sensor com esse fiozinho de ouro conectado do lado, mandando informação, e a inteligência artificial vê a curva da glicose subindo. Sim. E aplica. Ele ainda é híbrido. Por quê? Você tem que dizer quanto que você comeu. Mas se você errar e mandar a mais, ele diminui a infusão, porque ele vê que tua glicose está baixando, e aí ele diminui. E se vê que foi muito, que está faltando muita insulina, ele manda mais um pouquinho, ele complementa o sistema, e eu consigo manter 80% do tempo na meta com esses sistemas. E aqui, depois, vem os novos medicamentos. Os novos medicamentos. Olha só, olha as agulhas. Não sei se ele vai conseguir mostrar. Rapaz, você precisa de microscópio para poder ver a agulha. Olha aí. Olha aí, você está fechando lá a câmera lá? Não, essa daqui é a agulha mais grande. É um fio de cabelo. Dá uma olhada agora nessa. Não sei se ele vai conseguir ver aqui. Olha. Olha, um fiozinho. É um fiozinho. É um fiozinho. Olha aqui, ó. Bombinha descartável. Bomba de infusão de insulina descartável. Ela era assim. Essa daqui, a filha da Kate Moss desfilou com ela na passarela. E agora ela já diminuiu de tamanho. Pega na mão. Isso é descartável. Você coloca a insulina dentro e usa o celular para você conversar com a bombinha. Você acredita? Olha, celular e a bombinha, e você controla a bomba de infusão de insulina. Rapaz! Aí, depois disso, vieram os novos medicamentos, que agora são para diminuir, além da glicose, eles diminuem a fome. Virou uma indústria. Quer dizer, a inteligência artificial chegou para valer em termos de diabetes. Isso. Nós passamos até por isso aqui, ó. Não sei se ele vai conseguir. Isso aqui é relíquia da relíquia. Esse ninguém tem. Isso aqui é um inalador de insulina. Aqui dentro tem a insulina que você coloca aqui. Veja como ele era compacto. Não dei risada. Tá? Ave Maria, olha a história. Aqui, dá uma olhada. Aí, aqui você colocava a insulina, apertava, ela virava um pó, aí você virava. Prático, né? Se alguém filmou isso aqui, tirou uma foto, tá ralado. Tá ralado. Esse é o antídoto da insulina, que é o glucagon. Quando você tem uma glicose muito baixa, o glucagon, ele aumenta a glicemia, né? Ele corrige essa hipoglicemia, que é um dos grandes problemas do paciente que usa insulina. Esses novos medicamentos, eles diminuem a fome, eles estão fazendo com que esses pacientes, além de controlar o diabetes como nunca ninguém viu, preservam o pâncreas e ainda diminuem a fome, chegam a baixar. Esse que está sendo lançado, que é da Lílio Monjaro, 23% de perda de peso chega a ter com essa canetinha aqui. Poxa vida. É muita coisa, Doutor René, isso tudo nesses últimos 10 anos? Cara, quando eu dou aula lá para os meus alunos lá na Federal, eu falo, olha, esse slide que vocês estão vendo é do ano passado. Eu entro no slide, corrijo, eu falo, já mudou. Até o ponto de corte, que antes eram 2 medidas acima de 126, ainda continua isso, mas quando você tem entre 99 e 126, você pode fazer uma curva glicêmica. Antes era a curva glicêmica de 2 horas, acima de 200 de glicemia em 2 horas, diabético. Agora é 1 hora. 154 de glicose em 1 hora já significa que você está diabético. Então a gente tem mudado porque a doença tem sido muito prevalente. Tem gente mal diagnosticada. É a maior causa hoje de amputações. A maior causa que a gente tem de perda de função renal dialítica, né? É a maior causa de cegueira por retinopatia.
Então, e as pessoas falam, novembro é o mês da próstata, da mama, disso, aquilo. Gente, vamos falar uma coisa. Diabetes é a doença mais prevalente, mas ela mata e mata muito mais do que tudo isso somado. Só que o que acontece? No atestado de óbito não está escrito que morreu de diabetes. Morreu de infarto, morreu de derrame, morreu de amputação, morreu de insuficiência renal, entendeu? Entendi. Me diz uma coisa, quando o paciente procura você, que ele está pré ou que ele já está em uso, qual o tempo que ele fica lá para receber toda essa carga de informação que aqui nós estamos fazendo ligeirinho, mas ele volta 2, 3 consultas, depende do estado. Um paciente com diabetes tipo 1 de primeira consulta, eu fico entre 1h30, às vezes 2 horas, 2 horas e pouco, para poder explicar, insulinizar, orientar para a Cris para fazer a contagem de carboidratos, tudo. Então, eu preciso do apoio da nutricionista. Aliás, a Cris está lançando agora o primeiro curso de pós-graduação pelo MEC em diabetes para nutricionistas. Não diga. Ele tem que ser aperfeiçoado, porque é uma doença que a gente tem paixão de tratar, de reconhecer, de trazer novidades. Isso é só um passo. Se convidar a doutora Cristiana, ela vem também? Não? Eu acho que sim, né? Eles têm uma agenda que você tem que marcar com 1 ano de antecedência. Doutor René, o assunto é longo, nós sabemos da sua qualidade como médico, como profissional. Nós acompanhamos você há mais de 20 anos, eu e a Lília, temos um respeito muito grande pela sua família. Obrigado. E fica aí a pergunta, eu quero agora, o mês que vem, em dezembro, as pessoas estão bastante alinhadas em alimentar-se e às vezes exagerar, marcar contigo e com a Cris a gente ir lá para mostrar algumas coisas do seu trabalho na clínica, para que fiquem bem informados. Onde encontrar você nas mídias sociais? Dr. René _Azzolini. Entendeu? René _Azzolini. Azzolini com 2 Z. Com 2 Z. Tá. Então, assim, agora no mês de dezembro, Papai Noel chegando e nós vamos lá visitar ele e a iClinic e a pessoa, toda a família. Muito obrigado. Não pode levar doce, né? Deus o abençoe. Depois a gente fala sobre o açúcar e suas ações também. Combinado. Tá, nós vamos lá. Muito obrigado, viu? Deus o abençoe e um ótimo final de semana. Doutor René, obrigada pela participação e de um super abraço na doutora Cris. Pode deixar, manda. Obrigada mesmo. E agora eu vou dar um recadinho super 10 para vocês da Unimed Cascavel. Sabia que a Unimed Cascavel tem uma série de parcerias para você cuidar melhor da sua saúde? Todo beneficiário pode contar com o Clube Cuidar Bem. Baixe de graça o aplicativo no seu celular e conheça empresas que, de alguma forma, trabalham com qualidade de vida. São restaurantes, farmácias, academias, lojas de artigos esportivos, celeiros, clínicas de estética e veterinárias e muito mais. Na hora da compra, é só apresentar o cupom que você resgata no próprio app para ter acesso a descontos exclusivos e excelentes. Acesse a loja virtual aí do seu aparelho Android ou iOS e baixe o aplicativo Cuidar Bem. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Cascavel. Muito bem, gente. Agora eu recebo com muito carinho aqui no nosso estúdio a Monique Reck de Souza, ela que é nutricionista, um assunto muito interessante. Saiba como manter uma alimentação saudável no verão. Bom dia, é um prazer receber você. Bom dia, prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Ainda mais para falar desse assunto muito interessante, principalmente nessa época do ano, né? As pessoas têm que se cuidar, porque aí vem férias, vem praia, né? E tem que corpinho tem que manter, né? Tem que manter, né? É verdade. Como que você vê essa expectativa das pessoas para agora no Então, as verão? pessoas elas acabam se preparando muito para essa época do ano. Algumas pessoas priorizam o inverno. E elas buscam ajuda de um nutricionista? Geralmente na época antes do verão, sim, elas procuram ajuda para se manter saudável durante. O certo seria, né, doutora, assim, desde o inverno, né? Porque o inverno é a época que as comidas são mais calóricas. Exatamente. Né? Então você tem que cuidar ali para manter depois no verão uma alimentação E quais são saudável. os alimentos mais refrescantes e hidratantes para consumir durante o verão, né? Porque tem que hidratar, né? Tem, exatamente. A hidratação é o mais importante, né? Então a gente sempre tem que priorizar nessa época alimentos com mais água, né? Alimentos que vão trazer essa hidratação, porque no verão a gente perde muito pela sudorese a hidratação do corpo. A água ela sai pelo suor, né? Então a gente precisa repor isso através da alimentação, através de bebidas. Então a gente sempre prefere e faz o paciente optar por frutas ricas em água, melancia, melão, né? E como que você vê assim, existe uma dificuldade da tua paciente, o cliente assim,
introduzir assim alimentos com mais líquidos ou introduzir o líquido durante o verão? A dificuldade sempre existe, né? Principalmente tomar água, né? A água é o mais difícil, né? Principalmente para aquelas pessoas que não conseguem beber a água, somente a água. Mas a gente tem hoje opções muito válidas, né? Que é a água saborizada, você pode incluir ervas e frutas dentro da água para dar um sabor àquela pessoa que não consegue tomar água pura, ou a própria água com gás, que também é uma hidratação, né? E a água de coco? Água de coco, preferencialmente a do próprio coco, né? Porque a água de não coco a de caixinha. A de caixinha ela é industrializada, tem conservantes, adição ali, né, de químicos e acaba não trazendo uma hidratação e é tão bom, né, você tomar água do coco mesmo, Exatamente. Né? Hoje a gente tem muito fácil, né? Muito acessível, muito acessível, né? É verdade. Até nos supermercados tem. Então não tem desculpa de você. Eu só acho água de coco na praia. Mas como evitar o desperdício de alimentos durante as festas e reuniões durante o verão, assim, né? Porque é um desperdício mesmo. Exatamente. Né? É um momento de confraternizar, as pessoas querem se reunir, né? E acaba tendo um exagero muitas vezes, né? O mais importante é você confirmar a quantidade de pessoas que você vai receber, enfim, para você planejar a quantidade, fazer porções menores, evitar fazer muita coisa na ceia para não sobrar para o almoço, se preferencialmente... O que você indicaria, assim, na tua visão, assim, com essa experiência toda que você tem, de fazer uma ceia gostosa, que todos vão apreciar, gostar, assim, sem muita coisa, porque a gente tem aquela mania dos antigos, né? Eu lembro da minha mãe, assim, da minha família, nossa, era aquela mesa quilométrica, né? Às vezes 3 tipos de massa, 3 tipos de carne. E aquilo que sobra na ceia, geralmente as pessoas não querem consumir no dia seguinte, consumir, é verdade. Mesmo que possam consumir, não tem problema nenhum, mas não querem, aí acabam fazendo, né? E é claro que, assim, planejar isso, fazer porções menores, um alimento de cada grupo alimentar, uma carne, uma proteína ou 2 tipos no máximo de proteína. Você poderia dar uma sugestão assim de qual carne que seria melhor, no nível de salada, se é um salpicão ou é melhor a salada verde com frutas? A salada verde com frutas é sempre bem-vinda, né? Verdade. Pode ter sim um salpicão, uma maionese. O importante é a quantidade. Isso, uma carne, um frango, né, um chester, que é muito comum na ceia de Natal, junto com uma outra carne bovina, umas 2 opções para quem não consome algum tipo, né? E aí uma porção de carboidrato, pode ser uma batata assada, pode ser um arroz colorido, né, com legumes dentro. É uma ceia bem completa, né? E as frutas de sobremesa. Então, vamos falar em frutas, né? Quais são as melhores opções de frutas para incluir durante a ceia de Natal ou o verão, né? Né? As frutas cítricas são sempre bem-vindas nessa época, né? Porque elas são ricas em vitamina C, antioxidantes, as frutas tropicais, que são o abacate, a manga, a pitaia, né? E o gostoso é que as frutas, elas estão, assim, com muita diversidade, né? Inclusive, cascavel, hoje, você vai no supermercado, você vê aquela variedade, Exatamente. Né? Antes, essa laranja, maçã e uva. Exatamente. Hoje nós temos a grapefruit, por exemplo, que ela é muito gostosa. Ela tem muitos nutrientes ali, ela é uma fruta cítrica também. A gente tem hoje nos supermercados em Cascavel que oferecem essa qualidade. Oferecem, né? E muitas pessoas não sabem os benefícios, né? Exatamente. Que, às vezes basta uma fruta, você tem a necessidade diária da vitamina. Por exemplo, o morango e o mirtilo. O mirtilo é uma delícia. Que são frutas que também têm antioxidantes, bem importantes para o organismo. Olha só que legal, gente. E como manter os alimentos frescos e seguros durante os passeios ao ar livre no verão, né? Você vai para a piscina, às vezes você gosta de levar suas frutas, mas como manter? O importante é você manter ele fresquinho, né? A gente tem que optar, inclusive é muito bom se a gente leva de casa, né? Tem pessoas que têm um pouco de receio disso, preferem se alimentar no local que vai, por exemplo, na praia, nós temos os vendedores ambulantes, né? E como que aquela comida está sendo preparada? A gente nunca sabe. Então, às vezes é de um dia do outro, sobrou, né? Coloca lá. Então, é muito bom a gente levar isso de casa. Então, sempre escolher alimentos frescos, sempre dar a opção para levar esses alimentos numa bolsa térmica, numa caixa térmica, né? Para que eles possam ser acondicionados bem adequadamente. E hoje tem uma facilidade de você encontrar bolsas térmicas, assim, que nem parece, muito né? Fácil. São coloridas, bem verão, você coloca ali do lado, parece até né? De vários tamanhos. Vários tamanhos, né? Graças a Deus que existe. E quais são as receitas mais leves e saudáveis para um almoço e jantar, né? Durante o verão, né? Você podia dar umas dicas, assim,
O que você comer no almoço e no jantar. Diz que o almoço tem que ser rico e o jantar pobre, né? Essa consciência um pouco mudou já, Mudou? sabe? Ai, que legal. A gente pode comer tranquilamente na janta, sabendo comer a quantidade adequada, não tem problema você consumir o importante é a quantidade, gente. O importante é a quantidade. Saber escolher sempre alimentos frescos, a gente optar muito por saladas, por legumes assados, um grelhadinho, uma carne, né, uma ave ou um peixe grelhadinho, sopas, aquelas sopas frias, né, que a gente chama, que é muito saudável também. E gostosa. É verdade. Enfim, tem muitas opções que a gente pode dar preferência nesse momento. Em sopas, né, às vezes a gente encontra prontas no supermercado. Muito. Pode se comprar tranquilamente uma sopa? Pode, desde que você saiba da procedência, né, de validade. O rótulo, o que tem naquela sopa, né, se é um lugar confiável, da tua confiança para comprar, não tem problema, né? O importante é você estar consumindo, sempre procurar alimentos que sejam frescos, né? Nessa época é importante isso. E para se manter saudável e não cometer exageros nas festas, quais são as dicas principais? Assim, né? Você manter saudável, manter-se na... Aí a gente tem que optar sempre por saber aonde você está indo, o que vai ter para servir, vai ter um jantar ou não. Se tiver um jantar, que horário que vai ser servido esse jantar, tem a gente não ou sabe. Não, né? Então, sempre fazer um lanchinho em casa para não exagerar naquele lugar que você vai, né? Come uma saladinha ali em casa, ou uma fruta, aí vai para o jantar. Chegou no jantar, às vezes é bebida, eles já servem as bebidas. E então, os aperitivos. Eu acho que os aperitivos que são... cuidar com os embutidos, né? Aqueles alimentos que é o que mais prático, que todo mundo serve, né? Exatamente. É muito então, prático. Se você se prepara em casa, faz um lanchinho, você não vai cometer um exagero muito grande na hora da confraternização. E também cuidar com o álcool, né? O álcool é bem... É muito fácil a gente ainda mais o espumante, exagerar. Né? Que é gostoso, geladinho, você manda ver. Porque você está com calor, aí você quer tomar algum líquido fresco. Então, sempre hidratar com água, tomar água junto para não cometer um exagero, né? É verdade. A água e confraternizar, é sempre muito bom confraternizar. Nossa, né? É tudo de bom. Essa época do ano é tudo de bom. Mas então, se você estiver falar das suas mídias sociais, onde encontrar você para pegar essas dicas ou fazer uma consulta, né? Que é muito interessante, antes do final do ano, né? Sim. Então, hoje eu dá mais detalhes. Hoje eu atendo no Hospital Gênesis, né? Sou nutricionista lá faz 10 anos já. E eu não tenho consultório, eu não atendo essa parte clínica. Só no Gênesis, isso. Então. E presto algumas consultorias também para alguns restaurantes. Então, o endereço do Gênesis está aí na sua telinha, né? No Centro Hospitalar Gênesis, endereço na Rua Belo Horizonte, 2607, no Alto Alegre. O telefone é 3036-1000, né? 1000. Então é só ligar lá, marcar uma consulta com você que vai ser muito bem atendido e você vai sair de férias assim, bem tranquilo, né? Exatamente. Porque a importância, para a gente encerrar, você podia falar da importância de você consultar uma nutricionista, né? É importante a gente sempre estar sendo bem acompanhado, né, por um profissional qualificado que vá fazer essa adequação na tua alimentação, né, ter um planejamento alimentar. Então, quantidades, o que comer é de cada indivíduo, né, a gente não tem uma receita para todo mundo. Então, é importante que você busque um profissional e saiba realmente como se alimentar, principalmente nessa época de final de ano agora, que é uma época de exageros, né? Com certeza. Obrigada pela sua participação. Volte mais vezes. Muito bem-vindo. Eu que agradeço. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos já já mostrando Gente que Faz, que você só vê aqui na sua Tarobá. Voltamos já já. Muito bem, programa Gente que Faz aqui pela sua TV Tarobá. Bom, recebo com muito carinho, agradeço o comando do 4º GB, o tenente Langner. Ele faz parte do comando do 4º GB Cascavel. O assunto, dicas essenciais para um fim de ano seguro em viagens e festas. Dadas essas ocorrências de 6.700 são de Cascavel, aproximadamente 5.500 no período urbano 2023 tivemos 6.687 ocorrências, ou seja, em 2024 esse número já foi ultrapassado, já que essa consulta foi feita na data de hoje. Segurança em viagens. Você já parou para pensar nisso? Primeiramente, muito obrigado por ter vindo, tenente. Prazer recebê-lo. Satisfação estar de volta. Agradecemos o convite mais uma vez e estamos sempre à disposição. Nós que agradecemos o trabalho que vocês fazem, realmente aplaudido por toda a população e, enfim, nós sabemos que é grandioso.
Tenente, quais os cuidados os motoristas devem ter antes de pegar a estrada para evitar acidente durante a viagem de fim de ano? Exatamente, né? Como todo mundo sabe, período de férias é normal as pessoas viajarem bastante, fazer uso das estradas, e o Corpo de Bombeiros, infelizmente, acaba atendendo muito dessas ocorrências em estradas, né? E qual que é o agravante desse tipo de ocorrência, né? Essas ocorrências tendem a ser mais graves, né? Considerando que a velocidade da via é maior, né? Então, o que a gente pode trazer como dica principal, né? Primeiramente, planejamento da viagem, né? Então, verifique as condições de segurança do seu carro, principalmente a parte de freios, pneus, cintos de segurança, enfim, toda o ABC da segurança do seu carro, né? É muito importante que você faça essa revisão com um mecânico de confiança para estar com o veículo em condições de você fazer uma viagem segura, certo? Gostei muito da resposta. O ABC de viagem, você como motorista sabe o que ele quis dizer, né? E como se preparar para situações de emergência em viagens longas, como incêndio no veículo ou pane elétrica? Exatamente, né? Ainda voltando na questão do planejamento da viagem, Sim. né? Você também deve, como um viajante responsável, além de ter o carro seguro, né, com as condições de segurança, você pode muito bem gravar no seu telefone, no seu celular, os números de emergência dos diversos órgãos que prestam atendimento nessas rodovias, né? Uhum. Seja o resgate da rodovia, seja um mecânico, seja um reboque, seja os telefones da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar Rodoviária e também do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Muitas vezes acontece aquele momento crítico, às vezes a pessoa já está num momento estressante, um momento muito difícil para ela, e muitas vezes essa demora de chamar um socorro adequado, isso piora a situação, né? Então, além dessas situações, é interessante a gente sabe que não é mais obrigatório, manter um extintor funcionando no carro, né? Verificar se o macaco hidráulico está funcionando, o kit de troca de step está funcionando, e o mais importante, né? A sinalização e o cuidado em transitar fora do veículo numa situação como essa, né? A gente sabe que os veículos rodam com uma velocidade muito grande e muitas vezes a pessoa pode ter um descuidado e acabar até se envolvendo num atropelamento, né? Como já aconteceu em alguns casos. Verdade. Nós temos umas imagens aí de treinamento? Tem? Vamos pôr as imagens. Fala um pouquinho para nós sobre essas imagens de treinamento. Exatamente. Favor, o Corpo de Bombeiros do Paraná vem constantemente se mantendo treinado e aprimorado e nos mais diversos tipos de ocorrência. Essas imagens os senhores podem ver são aqui do nosso quartel central de Cascavel. Nós somos um polo referência hoje, não só no Paraná, mas também no mundo. Ah, é? Tivemos uma equipe com participação no torneio de salvamento veicular, tiveram boas colocações e um bom desempenho nesse campeonato. E nessas imagens vocês podem acompanhar as equipes realmente estudando as ocorrências, né? Esse tipo de ocorrência, infelizmente, acontece bastante, com mais frequência nas rodovias, né? Sim. Então, esse tipo de ocorrência é uma das ocorrências das mais complexas que a gente pode encontrar. Por isso, o treinamento intenso, a modernização de técnicas, a modernização de materiais e equipamentos, tudo isso contribui diretamente para a vida dessas pessoas que se envolvem nesse tipo de acidente. E o quarto grupamento, diga-se de passagem, está muito bem equipado, né? Você falou aqui o treinamento, preparação humana, mas equipamentos também. Exatamente, está sendo um esforço muito grande do comando, temos o apoio da equipe da Prefeitura, temos apoio da Receita Federal, que nos fornecem recursos e os veículos, muitas vezes, para permitir esse tipo de treinamento. Então, é um esforço muito grande, uma logística muito grande para a gente conseguir fazer esses melhoramentos, né? Uhum. Porém, esses melhoramentos são vitais, no nosso entendimento. É muito necessário que nossas equipes continuem treinando para que chegar numa hora de uma ocorrência real, né, a gente tenha o melhor desempenho possível. Muito bem. Tenente, só para a gente ir finalizando, eu gostaria que você falasse um pouquinho das estatísticas para nós. Tá aí os números, por favor, faz um comentário. Exatamente, essa estatística a gente puxou antes de vir para o programa, ela é referente ao ano de 2024. Certo.
vocês podem observar que esse número maior, aí, 10.939, é o número total de ocorrências no 4º GB. Mas, lembrando que o 4º grupamento de bombeiros, ele não se limita apenas a Cascavel, né? Sim. Então, temos uma extensão de área bastante grande, que vai de Guaíra, Marechal Cândido Rondon, pega a região de Toledo, vai até Guaraniaçu, limite ali de Laranjeiras, e também tem a parte sul ali, que a gente pega ali para Quedas, temos um posto de bombeiro comunitário que também é subordinado ao comando aqui de Cascavel. Então é uma área muito grande. Então temos esse número de 10.939, porém aqui na região de Cascavel, no primeiro subgrupamento de bombeiros, desses 10.900, aproximadamente 6.800 ocorrências são relativas ao Corpo de Bombeiros aqui de Cascavel, né? E como a gente citou antes ali, aproximadamente 5.500 são no âmbito urbano aqui de Cascavel, né? Outros são em rodovias, cidades vizinhas, que representam também ocorrências que são de responsabilidade aqui nossa de Cascavel. Tenente, muito obrigado por você ter vindo. Tá? Eu sei que o seu tempo é precioso. Agradeço ao seu comandante, gente boa também, vai estar em outra oportunidade. E deixa aí o seu recado para as pessoas que estão viajando, que estão em festas, e principalmente com o negócio da bebida, né, Tenente? Exatamente. O Coronel Araújo me mandou transmitir essa mensagem. Infelizmente, ele foi convocado por um compromisso em Curitiba, não pôde estar presente. E a mensagem realmente de final de ano ela é muito importante, né? Infelizmente, nessas ocasiões de feriados prolongados, as pessoas tendem a exagerar um pouco no consumo de bebida alcoólica e muitas vezes utilizam automóveis, motocicletas, e isso interfere e muito no número de ocorrências, né? Bem como a gravidade das ocorrências, né? Então, o que a gente pode fazer para remediar isso, né? A gente sempre comenta, né? Um cuida do outro. Às vezes o amigo bebe, fica mais corajoso, pega a chave do carro, a chave da moto. Então, você que é um amigo dele, né? Impeça que ele faça isso, né? Porque ele fazendo isso, ele está colocando não só a vida dele em risco, mas a vida de diversas outras pessoas, né? Pessoas inocentes que às vezes não tem nada a ver com o assunto, né? Com certeza. Então, monitore seus amigos, familiares, monitoramento muito frequente em cima da criança, não pode tirar o olho da criança, porque a gente sabe que nesses momentos que infelizmente acontecem os acidentes. Com certeza. Muito obrigado. Felicidades. Transmita a sua equipe os nossos aplausos pela premiação aí em termos de mundo, porque realmente vocês são fantásticos, maravilhosos. Deus abençoe a todos. Voltaremos a conversar. Obrigado pelo convite mais uma vez. Agradecemos a todos. Estamos sempre à disposição no que for possível, estiver ao nosso alcance. Conte conosco. Eu que agradeço. Então, tá aí o recado para você do nosso 4º grupamento, realmente maravilhosos, a equipe que está lá. Um abraço a todos, vocês são realmente gente que faz. Eu quero chamar a sua atenção que a Ouro Verde é uma empresa de gerenciamento de resíduos hospitalares, onde é realizado todo o processo de tratamento de seus resíduos. Uma empresa certificada pelos órgãos de controle ambiental e segue rigorosos padrões de qualidade. Quando o assunto é resíduo, você tem que realmente procurar a Ouro Verde. Você que tem uma clínica médica, odontológica, uma farmácia, pet shop, pode contar com a Ouro Verde Coletas Pontuais. Transporte, gente, com veículos adaptados, tratamento com os equipamentos mais modernos do Brasil, garante a Ouro Verde o selo de empresa amiga do meio ambiente. Faça o seu orçamento sem compromisso. Sem compromisso. Pelo telefone 45 3016 0333 ou acesse as nossas redes sociais. Presta bem atenção. 3016 0333. Endereço: Avenida Renato Festugato, 788, Núcleo Industrial Domiciliano Teobaldo Bresolim. Dá uma ligadinha lá e você será muito bem atendido. Tenha certeza disso. E agora, gente, eu recebo com muito carinho aqui no nosso estúdio a Gislaine Nunes Maciel, ela que é fisioterapeuta. E o assunto, cinesiologia aplicada. Técnica resolutiva para dores e equilíbrio emocional. É isso?
É isso. Prazer enorme recebê-lo. Faz tempo que não tinha gente que faz, né? Pois é, bom dia, telespectadores. Muito obrigada pelo convite. Fazia tempo que eu não vinha. E o uso da cinésio para as dores, né? A gente sabe que realmente resolve. E como que está a tua clínica? Como que está o seu trabalho? Está muito bom, graças a Deus. Uhum. A cinésio é uma técnica bem resolutiva, né? Com resultados rápidos e satisfatórios. Então, independente da dor que a pessoa tenha, seja uma dor no ombro, uma dor de cabeça, dor no cotovelo, dor na coluna, dor de cabeça, às vezes com uma relação com disfunção na ATM, né? E o resultado realmente é fantástico. É só de chegar naquele teu espaço lá, só aquele cheirinho, aquele aroma que tem, você já parece que acontece já o equilíbrio, né? Começa por ali, né? Sim. Você buscar esse equilíbrio no corpo. Exatamente, né? São as memórias olfativas, né? É verdade. E que realmente muitas das dores têm uma relação com o emocional, né, Lina? Ah, com certeza. Então, às vezes a pessoa passa lá um conflito emocional, um forte impacto emocional durante a vida dela, e essa situação vai desequilibrar alguns órgãos, alguns músculos, até mesmo o tecido ósseo, o tecido cutâneo, né? Às vezes uma alergia inexplicada, uma alergia sem tratamento dermatológico, sem resultado no tratamento dermatológico, pode ter uma relação com o emocional. Então, durante o atendimento, eu procuro associar, sim, a aromaterapia, né, o tratamento de memórias olfativas. Na verdade, para realizar o tratamento, eu utilizo várias técnicas, né, agregando a cinésio em si. Então, técnicas manuais, osteopatia, reequilíbrio dos meridianos, reprogramação biológica, onde você vai relacionar o conflito emocional com o desequilíbrio, com os sintomas, e né? Tudo isso com certeza vai melhorar muito as dores, né? Qualquer tipo de dor. Sim, porque muitas vezes as dores elas têm um fundo, tem uma causa primária. Então o meu objetivo... E o emocional é muito forte também. Sim, né? O meu objetivo é descobrir a causa primária, a raiz do problema, e aí tratar com as técnicas que fazem parte do arsenal. Após o tratamento, a gente percebe a melhora das dores no emocional. Como que isso é possível? Como que você trabalha isso? Porque logo após, já, ali você aplicando a cinésio, a pessoa, eu já fiz e eu senti isso, eu sou testemunha. Então, como que você consegue esse milagre ali? Né? Após a aplicação, você já sai de lá, parece que já sem dor. É porque assim... Eu vou em busca, durante o teste, são utilizados testes de força muscular. Então, o que significa cinesiologia? Cinesiologia é uma disciplina da Faculdade de Fisioterapia e de Educação Física, que estuda tudo relacionado aos músculos, origem, inserção, força muscular, força de alavanca, todas as questões relacionadas ao músculo. Então, através do teste de força muscular, eu vou descobrir todos os órgãos que estão em desequilíbrio naquele organismo. E através desse teste, eu chego na raiz do problema. Quando eu relaciono o sintoma que a pessoa tem com esses órgãos, com esses meridianos que estão em desequilíbrio, eu chego numa raiz, na raiz daquele problema, daquele sintoma. E às vezes basta uma sessão, ou quantas sessões são precisas para a pessoa tirar essa dor que ela sente, principalmente de fundo emocional, né? Sim, geralmente com poucas sessões, 1, 2, 3 sessões eu consigo resolver. Porque quando eu chego na raiz do problema, eu vou tratar esse órgão com pontos específicos. E às vezes o que causou essa dor foi um conflito emocional. Então, quando eu equilibro esse órgão, eu recupero o emocional. Então a pessoa realmente ela levanta da maca com um novo sentido, com uma nova visão. E nem sempre eu fico cutucando, eu não invado, eu procuro não invadir a cadeira de outras profissões, como a psicologia, nem nada. Muitas vezes, só equilibrando aquele órgão, essa emoção já se acalma. E quanto tempo dura uma sessão? Em média, 1h, 1h30, dependendo da situação. Dependendo do quanto que a pessoa está em desequilíbrio, dependendo do órgão, porque dependendo do órgão, eu vou estar utilizando técnicas específicas. Então, dependendo da situação, demora um pouquinho mais, mas geralmente uma média de 1 hora. O Wilson está louquinho para te fazer uma pergunta, né, Wilson? Você sumiu, né? Está estudando muito? Como é que tá as coisas? Tenho estudado. Tenho estudado bastante, Wilson. Bastante. Você não para, né? Na sua profissão tem que estar atualizando tudo. Sim. Esse povo que está nos assistindo, onde encontra você nas mídias sociais? Então, eles podem me encontrar no Instagram, né? @Espaço Plenitude Cascavel, ou
GIS-HOFF, com JHYS-HOFF. Isso é mais difícil. Repete, GIS-HOFF. O meu nome é Gislaine, com JHY, né? Então pega lá as 3 primeiras, GIS-HOFF, HOFF. Se quiser bater um papo, só ligar lá que passar você vai responder. Só pode também pelo WhatsApp? Sim. 45 99971 2051. Repetindo. 45 99971 2051. Volta lá outras vezes, Ninguém merece sentir dor, né, Wilson? Não, você é gente fina, nós sabemos disso. Volta lá mais vezes. Obrigado por ter vindo. Obrigada eu pela oportunidade. Um grande abraço. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já com muito mais para você. Este é o programa Gente que Faz aqui na sua TV Tarobá. Valeu! Muito bem, programa Gente que Faz. Pois é, estivemos conversando com o Dr. Nauri. O Dr. Nauri é daqueles médicos veterinários estudioso mesmo, né, Dr. Nauri Rodrigo. E ele vai explicar para você sobre medicamentos, como você cuidar do seu animalzinho. Põe a matéria no ar, vamos ver. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Nauri, sou veterinário aqui responsável pela Clínica Saúde Animal. Eu gostaria de falar um pouco com vocês hoje sobre imunizações, né? Sobre as vacinas que nós temos a oferecer por nossos pets, tanto para cão quanto para gato, né? São vacinas que protegem o seu animalzinho, são vacinas que deixam eles imunizados contra as principais doenças, contra algumas que são zoonoses para nós humanos. Então assim a gente consegue deixar o seu animal mais saudável, com uma maior longevidade, com uma sobrevida, qualidade de vida e principalmente com saúde. Então, pessoal, nós temos aqui uma sala de imunização, né, toda preparada para receber o seu animalzinho, para a gente fazer a avaliação nele prévia e dar continuidade ao protocolo vacinal. Então, quando o animalzinho é filhote, né, existem as doses de reforço com as datas pré-determinadas para cada espécie, para cada vacina, no caso do cão, no caso do gatinho, e depois passa a ser um reforço anual, né? Então a gente tem a vacina polivalente, que protege contra as principais doenças como parvovirose, sinomose, leptospirose, né? Temos a vacina no caso dos felinos, né, que protege contra a panleucopenia, temos a vacina contra a felve, que é uma doença muito importante, e temos a antirrábica, que é a vacina para raiva, né? A raiva é importante porque, por legislação, ela é uma vacina obrigatória para o seu animalzinho, porque tem um potencial zoonótico, né? A raiva, ela é uma doença que pode afetar nós humanos também. Então, é uma vacina extremamente importante e também obrigatória, né, que você tenha a vacinação em dia do seu animalzinho. Em relação às imunizações, pessoal, um grande fator importante que nós temos é a conservação desse produto biológico, né? Os produtos biológicos eles têm que ficar entre uma temperatura de 2 a 8 graus Celsius. Então a gente não pode nem exceder e também não baixar essa temperatura, não pode haver congelamento. Então a gente tem que ter uma unidade própria de conservação que promova uma segurança, que promova, né, uma temperatura constante. Então a gente tem aqui na clínica essa unidade de conservação, onde ela tem uma capacidade de armazenamento de energia de 24 horas. Caso oscile, caso acabe a energia ou a gente tenha algum problema na distribuição de energia, a gente consegue manter de uma forma adequada e segura os nossos produtos biológicos. Então, a unidade de conservação, assim como a qualidade da vacina, é extremamente importante para o seu animalzinho estar com a imunidade adequada e uma boa imunização. Que maravilha, né, Lila? Esse então, é o nosso quadro Saúde Animal para vocês, com o Dr. Nauri Rodrigo, né? Pois é, e esse foi mais um programa feito para você com muito carinho. Nós sabemos que aí tem gente que faz e nós procuramos fazer o melhor, né? Com certeza, gente. Esperamos vocês no próximo sábado, a partir das 8 da manhã aqui na Tarobá. Até lá, valeu. Perdeu alguma coisa? Só acessar aí a Tarobá, você vai ter toda a programação e tudo que aconteceu aqui no Gente que Faz.
A gente se fala. Até. Tchau, Até, tchau. gente. Valeu. Tchau.